Você já tentou ter uma conversa com alguém e a pessoa ela começa a se vitimizar, a jogar a culpa em você, a mudar tudo o que você está falando? E no final, você ainda se sente culpado por isso? Pois é, isso aconteceu comigo hoje. E eu quero falar para vocês como é que eu identifiquei e como que eu saí dessa situação. Estava tendo uma conversa com uma pessoa, tentando colocar os meus pontos de vista, tentando trazer elementos factuais, fatos para a pessoa nessa conversa sobre um acontecido. Porém, esses fatos traziam também elementos para essa pessoa de falhas dela. E ela não quis aceitar. Essa pessoa ela se ativou, ou seja, ficou nervosa. Ela não quis conversar de uma forma madura, de uma forma adulta. Tá se reconhecendo? Isso acontece com você ou você é essa pessoa? Porque olha só, pode ser que aconteça isso com a gente também. Estou numa conversa, essa pessoa ela critica algo e você já fica nervosa e incomodada. Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo que eu vou falar quando a gente se sente atacado e quando a gente se sente incomodado. Até o final desse vídeo, eu vou contar essa história para vocês. Eu vou dizer para vocês as ferramentas que eu uso para identificar e para sair dessa situação. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário se esse conteúdo fizer sentido para você. Então vamos lá. Eu estava numa conversa hoje, trazendo esses pontos para essa pessoa. Estava tentando explicar um ponto de vista sobre um fato. E dentro desse ponto de vista, no fato, houveram situações do comportamento dessa pessoa que não foi legal. Então eu estava dizendo de uma forma educada: olha, naquela época, você acabou tendo este comportamento. Isso não foi legal. Daí a pessoa ela já se vira, não, mas o que você está falando está errado. Eu fiz isso, imagina, mas você não vê o que você fez também. Você não vê tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu paro, respiro e penso. A gente está falando sobre esse fato. Vamos fechar esse entendimento, depois a gente vai para um próximo? Que tal a gente fazer assim? Não, porque você está jogando a culpa para cima de mim, porque você não vê o que você faz de errado, porque você não vê o que você está fazendo. Já aconteceu isso com você? Pois é, aconteceu comigo hoje e eu parei para gravar esse vídeo para contar exatamente o que eu senti e o que eu passei e como eu identifiquei. No começo da conversa, eu ainda estava tentando trazer os elementos na maior calma do mundo para que a pessoa enxergasse. Só que não estava adiantando. Sabe por que que não adianta? Porque a pessoa estava usando gaslight, shaming. O que é gaslight? O que é shaming? Gaslight é a inversão da culpa. Shaming é começa a te atacar. Começa a atacar você de situações, de comportamentos e de coisas muitas vezes não reais para ela fugir daquela conversa, para ela fugir de enfrentar aquilo que você está trazendo, que você está pontuando para ela. É complicado, porque quanto mais você tenta explicar, mais você se enrola. Quanto mais você tenta abordar a pessoa, mais você se enrola. E é aqui que entra uma coisa muito crucial, a sua inteligência emocional. O quanto você consegue ficar centrado, respirando, calmo, para controlar essa situação. Muitas das vezes, quando a gente não tem esse controle emocional, a gente acaba discutindo. É aí que entra as discussões, porque você falou A para a pessoa ela vem com W, X, Z para você, ou seja, nada a ver com aquilo. Aí você esquece do A que você ia falar, porque você se ativou também, você ficou nervoso, você ficou angustiado e você vai discutir o W, Y, Z. Quando você está discutindo aqui o W, Y, Z, essa conversa, ela já escalou em níveis emocionais que não dá para controlar. É onde gera discussão. Por isso que o controle emocional, a respiração, você realmente estar focado no objetivo daquela conversa, ela é tão importante. Porque quando uma pessoa ela vem com a manipulação emocional, quando ela vem com gaslight, com shaming, você já consegue identificar isso. Essa pessoa está querendo me atacar. Essa pessoa está invertendo culpa. Essa pessoa está me manipulando emocionalmente. Tem gente que começa a passar mal na sua frente. Tem gente que começa a, a rir de você, começa a ironizar, é para tirar você do seu centro. Não caia nisso. É para tirar você do seu estado emocional.
E muitas vezes, quando você não conhece os teus esquemas, quando você não se conhece, você acaba fazendo o quê? Você acaba entrando nessa discussão. Aí você acaba fazendo gaslight, aí você acaba fazendo shame e você também acaba fazendo manipulações emocionais para vencer a discussão. Aí aquela conversa que era para acontecer aqui do ponto A, ninguém conversa. Ninguém conversa sobre isso. A pessoa, ela conseguiu tirar você, tirar o seu foco da atenção dessa conversa, porque para ela não era interessante. Então, quando isso acontecer, primeiro, você tem que saber quem você é. Você tem que saber se você consegue ter uma conversa madura, se você consegue controlar as tuas emoções para ter uma conversa onde ela vai ser uma conversa difícil. Se você não consegue fazer isso, nem adianta, vai se trabalhar primeiro, porque senão a sua vida vai ser sempre de discussão em discussão, discussão em discussão. Pronto, acabou. Né? E você vai querer ganhar discussão também. Mas se esse não for o seu caso é, bom, eu consigo conversar, eu consigo entrar numa discussão e eu sei aonde eu quero chegar, eu quero resolver o problema A, então eu vou conseguir levar essa conversa. Só que muitas vezes você já sabe que com quem você vai conversar, essa pessoa ela já entra em ataques, manipulações, então para a conversa por aí. Nem tenta conversar, tenta mandar um e-mail, uma mensagem de texto, um WhatsApp, não importa. Agora, se é uma pessoa do seu trabalho, se é algum amigo onde você não teve ainda esse tipo de contato para saber a reação emocional do outro, o que que você faz? Identificou? Não leva a conversa mais adiante. Para na hora. Deixa a pessoa lá falar o que ela quiser, deixa ela se estribuchar, deixa ela falar o que ela quiser. Você vai parar na hora. Espera ela falar, respira e fala. Em outro momento a gente conversa sobre isso. Porque não vai adiantar. Se você continuar conversando com essa pessoa, não vai adiantar. O que que vai acontecer com você? Dependendo do teu padrão emocional, você vai ficar ruminando aquilo, você vai ficar com raiva, você vai levar isso para casa, vai te gerar uma úlcera, no modo metaforicamente falando, e não vai resolver. Quando uma outra pessoa, ela não quer conversar, não adianta. Não adianta, isso só vai te estressar. Tá, Duda, mas eu preciso resolver esse ponto. Eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso dizer pra ela. Será que você precisa mesmo? Será que você realmente precisa resolver esse ponto A ou é mais uma questão interna sua? Isso precisa ser muito bem avaliado, porque muitas vezes, no final das contas, você nem precisa ter essa conversa, porque não vai adiantar. Agora, se for algo muito importante, um assunto que existe uma decisão importante para a definição daquele assunto, aí sim você precisa ter estratégias, assertividade, clareza emocional para conduzir uma conversa dessa. Se você acha que isso é importante para a sua vida, deixa eu saber aqui nos comentários, porque daí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, de como enfrentar conversas difíceis, de como você obter resultados positivos em conversas difíceis. Existem técnicas para isso, de como você consegue chegar num resultado de uma conversa difícil. Mas essa conversa difícil, ela precisa gerar um resultado para você por conta de uma decisão que você precisa tomar. Se for só uma conversa difícil para que você queira ganhar a discussão, só mostrar o teu ponto de vista, só massagear o seu ego, então você vai entrar numa conversa para perder. Porque quando a gente quer só ganhar uma discussão por ganhar, isso não é nada nobre. Isso não tem uma razão de acontecer. Isso é somente o teu ego falando mais alto. Então, olhe para dentro de você, veja que centramento você tem interno. Se o seu ego não está falando mais alto para ter essa conversa, porque senão a pessoa do outro lado, que está praticando gaslight, um shame, a manipulação emocional, ela vai perceber isso por conta dos neurônios do espelho. E aí, vai chegar um determinado momento, você pode até conseguir levar essa conversa a um determinado ponto, mas você vai se perder, porque o ego fala mais alto. O ego faz com que você saia do seu centramento, com que você entre numa soberba para ganhar aquela discussão. E aí, você já perdeu. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, deixa eu saber e até o próximo vídeo. Um abraço.